não se turbe o vosso coração, crendo em Deus, crendo também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez a vós e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Até aqui mesmo. Quem necessita de oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estar na tua casa, Senhor Deus, para juntos te adorar, buscar a tua face, Deus. Nesta noite, meu Deus, nós já te agradecemos, porque já ouvimos tua voz. Senhor Deus, ó Pai, continua falando a teus servos, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão pode sentar. Glória a Deus. Eu falei para os pastores aqui, ficar aqui na frente, porque a igreja tem poucas pessoas, pouca gente, chega no meio de dezembro, o povo não vem para a igreja, né? O povo estão com fastio, né? Orar para Deus dar sede ao povo. Jesus, ele na cruz, Jesus disse, Pai, tenho sede. Ali muita pessoa pensa que a sede que Jesus estava dizendo era sede de água. Não, era sede de salvação, sede de ver as pessoas salvar. Né? Por isso que ele estava na cruz ali, ele disse, eu não posso desistir da cruz. Eu não posso desistir, porque eu tenho que pagar o preço. Por mim, por você, Jesus pagou por isso na cruz. Ele não desistiu. Às vezes eu chego aqui na igreja, quando olho, vejo pouca gente, tantos irmãos, tantos pastores aqui. Nós temos aqui, irmão, acho que dá uns 40 pastores. 40 pastores aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, onde estão os 35? Se a gente for contar, dá mais ou menos uns 40. É igual os leprosos. Se 10 só voltou, não limite chamando os pastores de leprosos, né? Só dizendo que foi 10, só voltou um para agradecer. Jesus disse, onde estão os 9? Onde estão os 9? É porque está faltando 6. E a gente, irmão, a pessoa cobra de mim, mas não posso para ninguém, não é bolsa, nem violência. Né? Tem pessoa em casa, não veio, não quer. Eu moro lá em Boa Viagem. Às vezes eu já teve vez de eu sair de casa, meio de semana. Cantor Jonas Silva, de passar 2 horas de chegar aqui, pegar um trânsito, chegar aqui, sair de casa, 5h30, chegar. Quando eu cheguei aqui foi de 7h40. Marquei no relógio 3 horas e 10 minutos. O normal sempre é 1h10, 1h20. Mas tem vezes que é 1h40, 1h30. Mas eu sinto sede de estar na presença de Deus. Amém? Então lemos um texto, irmão. Hoje quem estava aqui escalado era o pastor. Ele leu, mas ele não ligou para mim já agora à tarde. Um pouquinho da tarde, mandou uma mensagem para mim, que não poderia estar aqui. E está certo, vou ver aqui algum assunto. Dia de misericórdia, para Deus nos dar uma palavra desse assunto.
Jesus, ele fala para os discípulos. Jesus diz que vai embora. Ele disse que vai ficar com os discípulos, né? Os discípulos também ficaram um pouco sem entender. Mas eles ficaram tristes. Ficaram tristes porque Jesus estava dizendo que ia partir. Eles não estavam entendendo que Jesus ia ser, né, crucificado, morto. Então eles ficaram um pouco tristes. Jesus, que conhece, né, os nossos corações, ele sabe tudo, ele sabe do teu problema, ele sabe aonde está doendo, ele sabe o que você precisa. Jesus é onisciente. Aí Jesus chega e diz assim para os discípulos: não se turbe o vossos corações. O que Jesus estava falando para os discípulos? Dizendo: olha, não fique preocupado, não fique inquieto, não fique abalado, não fique aflito, né? Descanse, descanse, porque eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Só vou ali, passar uns dias, mas eu volto para vós. Os discípulos, por isso que se você ler, né, os discípulos dizem, por um pouquinho de tempo o que há de vir virá, porque Jesus prometeu. Jesus não falou quantos dias, né? Quantos anos, mas Jesus aqui tem a promessa para os discípulos. Não se turbe, não se perturbe, não fique inquieto, descanse em mim. Era a promessa de Jesus. Eu vou, mas eu volto. Fica tranquilo. Crê em Deus, crê também em mim. Veja o que Jesus disse. Jesus diz assim: crê em Deus e crê também em mim. Você sabe que Jesus deixou bem claro aqui que tem que crer em Deus e crer nele, né? Porque hoje tem algumas pessoas que só creem em Deus, né? Não sabe, né? Tem umas pessoas que é por aí pregando o evangelho, vai na sua porta, né? E eu até já recebi uma vez, ele disse que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. É um homem inteligente, tá? Jesus não é Deus. Que Jesus não salva. Aí Jesus está dizendo aqui, ó, crê em Deus, crê em mim. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então essas pessoas pregam um evangelho errado, heresia. Heresia, porque Jesus morreu na cruz, né, para nos salvar. E a Bíblia nos diz que todo joelho, no céu e na terra, todo joelho, né, todo joelho dos homens importantes, né, Allan Kardec, Maomé, outros que dizem que salva, outros dizem não sei o quê. Mas quando o Senhor descer do céu, com todo o poder, quando na sua glória, a Bíblia nos diz que todos vão se orar diante de Jesus e confessar, abrir a sua boca e confessar, dizendo assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, oh glória. Então Jesus diz: crê em mim, crê também, crê em Deus, crê também em mim. Graças a Deus que nós cremos no Senhor Jesus, que Ele é o único e suficiente Salvador, que é o caminho certo. Aí ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Casa de meu pai há muitas moradas. Fica tranquilo, que no céu vai ter morada para todo mundo. É na casa de Deus, morada para todo mundo. Aí ele diz assim: eu vou, mas voltarei para buscar. Jesus vai vir buscar. E o diabo queira não queira. Se alguém crê, mas nós cremos. E ele vai voltar para buscar. Eu, você. Aí o que é que ele diz? Glória. Jesus vai vir buscar eu para quê? Você para quê? Aí ele disse: para mim mesmo.
Olha o texto, por exemplo. Voltarei para buscar vocês, para mim mesmo, para estar comigo. Glória a Deus. Para estar no céu. Né? Porque tem alguém também que prega que a gente não vai para o céu, não vai para o céu. Ele diz que não vai, não é dele, mas você, nós vamos morar no céu. Não? Se ele quiser ficar, que fique. Não é suas questões. Esse que fique. Mas eu vou reinar com Jesus no céu. Glória a Deus. Quem quer ir para o céu agora? Quem quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Todos vocês querem ir para o céu? Glória a Deus. Eu também quero. Agora, todo mundo quer ir para o céu, né? Tá bom. Quer ir para o céu agora? Agora não. Só Jesus vinha arrebatar a igreja aí, que você quer, né? Quer ir para o céu agora? Bem, a gente quer ir para o céu, né? Mas agora a gente, né? Seja sincero, você diz assim, não, eu quero ver minha filha casar, eu quero ainda construir minha casa, eu tenho uma promessa ainda, promessa, né, vai se cumprir. Tem algumas coisas, né? É ir para o céu agora não, né? Igual vinha 4 pastores num carro. 4 pastores num carro. Aí o carro capotou, né? O carro soprou na rua e capotou. Aí o pastor presidente falou, né? Pastor, tal fulano, falou, né? Aí o pastor disse, não, pastor, estou aqui. Você está bem? Estou bem. O carro capotou mesmo, virou, né? Soprou. Aí Deus estendeu a mão e não se mataram. Aí o pastor falou para o outro também, né? Pastor, o senhor está bem? Estou bem. Aí ele falou para o motorista, né? Falou para o motorista, perguntando no motorista, tudo escuro. Todo mundo saindo do carro. Falou para o motorista. Motorista, era o presidente. Você está bem? Ele disse, estou bem, pastor, mas por pouco a gente agora não está no céu. Por pouco a gente não está no céu. Aí o pastor disse, mas graças a Deus que Jesus deu livramento. Graças a Deus que Jesus deu livramento. Então o céu é bom, né? Mas a gente quer morrer agora, né? A gente quer viver bastante, né? Só nada, quer morrer hoje. Não, não. Se ele não estiver falando da boca para fora. Eu quero viver ainda. Olha Jesus vir agora. Amém? Nós vamos subir. Então, o céu é bom, mas a gente vai viver aqui na terra porque a gente é pegado nas coisas materiais. A gente é pegado nas coisas da terra. A gente sabe que o céu é bom, mas a gente é pegado nas coisas da terra. É por isso que a gente, né? A gente sabe, né? Você tem certeza da sua salvação. Eu mesmo sei da minha. Agora, se a sua consciência, né? A sua consciência pesa, porque o maior juiz é a nossa consciência. Todo mundo aqui sabe o que faz. Sabe o que faz. Porque Deus, ele fala com o crente. Quando quer, Deus fala com ele. Você errou. O Espírito Santo fala. Eu me lembro, no ano 2000, há 25 anos atrás, eu me afastei um pouco do Evangelho. Aí tinha lugar que às vezes eu chegava, estava meus irmãos, alguns parentes,
pessoal bebendo, e eu chegava a ficar no meio ali sentado, né? Então o Espírito Santo falava no meu coração, dizia: aqui não é o teu lugar, você não é para estar aqui. Eu me lembro uma vez que uma noite eu tinha aquele Recife Lia, e o cara insistiu para eu ir com um camarote, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, no camarote, estava lá no camarote, e eu estava ali, e de repente eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração, que não é o seu lugar. E eu comecei a chorar. Você está na festa, está lá, daqui a pouco você está chorando. O Espírito Santo está falando que não é o seu lugar. Então, o crente, quando ele erra, o Espírito Santo para o coração dele: você está errando. Você está fazendo a coisa errada. O Espírito Santo diz: se concentre, porque do jeito que você está, você não vai chegar no céu. Você não vai chegar lá, porque você está fazendo a coisa errada. Você está pecando. O Espírito Santo fala. Alguma vez você já errou? Falou uma coisa que não devia? Às vezes até um filho, um irmão, ferreiro, um irmão de sangue, um irmão mesmo da igreja, faz alguma coisa e você fica com raiva dele, diz alguma coisa e depois o Espírito Santo fala ao coração e diz: você peça perdão. E muitas vezes o Espírito Santo manda pedir perdão ao irmão. Vai pedir perdão a ele. Porque o Espírito Santo trabalha na igreja. Mas vamos em frente. Fico olhando o relógio. Hoje eu vou até 10 horas. Se quiser ir embora aqui. Brincadeira. Quem já foi ou quem subiu ao céu? Quem subiu ao céu? Elias. A Bíblia diz que Elias foi arrebatado ao céu. Enoque andava com Deus e Deus tomou para si. Enoque. No Velho Testamento, Paulo diz: num corpo, fora do corpo, não sei, mas um homem foi arrebatado ao terceiro céu. João, de fato, teve a visão do céu. Agora veja o que Jesus disse. Em 3:13 de João, o que foi que Jesus falou? Jesus disse assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Há quase 2000 anos atrás, Jesus falou isso. E Elias não foi, creio que foi, parece, 700 anos antes de Cristo, que foi arrebatado para o céu. Enoque, antes de Cristo, 3.000 anos. A Bíblia nos diz que Enoque subiu ao céu, andou com Deus e tomou para si. Aí Jesus está dizendo agora: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus está dizendo: ninguém subiu ao céu, porque a morada de Jesus não é no primeiro céu, não é no segundo céu, não é no terceiro céu, aonde Paulo, não, o apóstolo Paulo. A morada de Deus é no céu dos céus. Então ninguém ainda foi lá.
ninguém chegou lá. Nem Elias, nem Enoque, nem Paulo subiu lá. Mas um dia nós vamos subir no céu. Nós vamos chegar na morada de Deus. Oh, glória a Deus. Levanta a tua mão. Dá um glória a Jesus. Oh, coisa boa ser crente. É ser cidadão do céu. Ser crente fiel. Quando a consciência é livre. Glória a Deus. Agora, vamos para frente. Eu notei algumas coisas aqui. Quando um crente morre, ele vai para o céu imediatamente ou espera um pouco aqui na terra? Vai para um purgatório, feito alguém prega aí, né? Quando eu não era crente, eu aprendi que a pessoa morre e ia para o purgatório primeiro, de morar, purificar o pecado, para depois subir o céu, né? E hoje tem gente que pensa assim, que não pensa em purgatório. Mas tenta, para que uma tentativa morre, vai demorar um pouco, né? Sei. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. Se na minha taça aí, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5 e 8. Vamos ver o que diz assim. Estou lendo aqui. Mas, escrevendo apóstolo Paulo, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo. O que é que Paulo está dizendo? Ele tem confiança e ele deseja deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. O que é que diz? Bota aí. Filipenses 1:23. Mas de ambos lados. Mas, Filipenses 1:23. Mas de ambos lados estou em aperto. Tenho desejo. Paulo está repetindo de novo que ele tem desejo. Em Coríntios ele está dizendo desejamos, e aqui ele está dizendo que desejo de partir, de ir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Isso é muito melhor. Ele está dizendo que não, a terra aqui é boa. Viver na terra aqui é bom, com os parentes, com os amigos, né? Indo para a igreja, glorificando, pregando o evangelho. Mas ele está dizendo assim, eu desejo partir daqui e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Então, glorifique a Deus. Bem, mas a pergunta que eu fiz foi o seguinte: quando a gente morre, quando um crente morre, ele vai de imediato para o céu? Alguém tem uma tese que não, outros que sim, mas eu acredito, vou pela Bíblia. A Bíblia diz que sim, a gente vai imediatamente. Vamos para frente. Lucas, não precisa nem colocar aqui, porque o texto é grande. Deixa aqui que eu vou somente citar aqui. Lucas 16, 19 a 25. A Bíblia conta a história de um homem rico. De um homem rico que morreu. E um homem pobre, um mendigo, chamado Lázaro. Morreu também. E a Bíblia nos diz o quê? No 20, agora se botar aí 19, 22, esse aqui é bom. Porque a Bíblia diz assim, ó. Esse foi Jesus. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Foi levado pelos anjos. No plural, não foi um anjo que veio buscar o mendigo. A
Possivelmente aqui 2, 3, 4, 5, eu não sei quantos anjos, porque a Bíblia diz que foi levado pelos anjos. Foi Jesus que falou para o seio de Abraão. Veja que quando um crente fiel, ele parte daqui, ele não vai só, os anjos levam ele, dizendo aqui Satanás, aqui diabo, aqui demônio. Tu perdeu, esse aqui é de Jeová, esse aqui é de Deus. Bata no peito assim, eu sou de Deus. Oh, glória a Deus. O anjo, 19, 2. Lucas 9, 2. Aí o que é que diz assim? E morreu também o rico. Para não dizer assim, o crédito. Vamos falar, não. Morreu o pecador. Morreu aquele que não aceitou Jesus. Tinha anjo? Não tinha anjo. Por isso, irmão, que tem crente, né? Que quando está partindo, está cantando. Já ouviu o testemunho de crente? Na hora da morte ele está louvando a Deus, louvando ao Senhor. Agora, vê a cara feia de uma pessoa que não tem Jesus. Porque não tem anjo, não tem Deus, não tem medo da morte. Olha lá. Ou tem crente que tem medo de dormir no escuro, tem crente que tem medo de se passar debaixo de uma escada, tem crente que se vê um gato preto, vai pelo sinal, reza o Pai Nosso, Ave Maria. Tem crente que precisa, né, buscar mais a Deus. Crente não pode ter medo dessas coisas, não. Crente não pode ter medo do cão, do diabo, do Satanás, do inferno, porque a autoridade Deus deu a mim, Deus deu a você, Deus deu à igreja. Satanás não te toca, o demônio não pode tocar em você. Você tem um dono. Oh, aleluia! O nome está escrito no livro da vida. Quando o diabo chega perto de você, tem dom. Esse tem dom. Aí tem um testemunho de um ex-feiticeiro, que ele um dia estava na igreja, não sei se o pastor Gedimar lembra, lá em Aguazinha, que deu um testemunho. Ele disse que foi uma vez fazer uma macumba, um negócio, que negócio diabólico dele. Aí o espírito, o demônio lá, pediu para ele ir no cemitério pegar osso. Aí ele foi, pegou uma ossada e levou para o terreiro de macumba. Quando chegou no terreiro lá da macumba, à noite, eles começaram a bater os zabumba, começaram a tomar cachaça, invocar os demônios, e nada dos guias dos demônios descer, e não descia, ele se invocou. Aí disse, que foi? Porque não desceu nada. Aí o demônio usou e tira esses ossos daqui. Tira esses ossos daqui. Aí ele está acostumado a pegar osso lá no cemitério, fazia tudo. Aí ele ficou curioso, foi ver. Esse osso quem era? Era de uma irmã, canela de fogo, que tinha falecido. E os ossos lá, demônio diz, tira esses ossos daqui. A gente não pode descer, a gente tira daqui. Por quê? Porque os ossos pertenciam a crente. Oh, glória a Deus. E morreu o rico, morreu o pobre. E o que a Bíblia diz? Que no arte, lugar de tormento, o rico ergueu a cabeça. Ergueu é levantar. Porque ele estava no inferno, para baixo. E o céu é para cima. Então ergueu, levantou a cabeça e viu Lázaro no seio de Abraão. Aí ele começou a clamar e dizer, Pai, Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe, né, na água as pontas do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Nesta inferno real. Aí diz para Abraão, lembra de que recebeste o teu bem na terra e Lázaro somente mais. Agora este é consolado e tu atormentado.
Vê que ele aqui, o Lázaro, ele morreu e foi imediatamente para o seio de Abraão, que é o paraíso. Outra coisa também, que prova que quando o crente morre, ele vai direto para o paraíso. Veja o que é que diz em Lucas 23, 42 a 43. Lembra daquele que estava na cruz, sendo crucificado? Tinha um ladrão do lado esquerdo. Nada daquilo, irmão. Só para. Aí, o ladrão do lado esquerdo, ele blasfemava. Ele dizia assim: salvou a muito, salva a ti mesmo. Desta cruz, e nos salva também. Caiu da direita, olhou e repreendeu o outro. O ladrão disse: não teme nem a Deus, rapaz. Não teme nem a Deus. Estando nós na mesma sentença, mas este nada fez. Aí olha para Jesus, foi um advogado, foi um advogado que defendeu Jesus. Foi um ladrão, né? E não era advogado, mas fez a defesa de Jesus. Este, aponta para Jesus e diz assim: este nada fez. Aí ele diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que ele está falando assim? Ele reconheceu que Jesus tinha um rei. Jesus estava, ele disse: nós estamos aqui na mesma sentença. Só que olhava para o outro lado e dizia assim: tu e eu somos padres, mas esse está na mesma sentença, mas é inocente. Mas ele estava dizendo assim: ele é inocente, ele é rei. Ele é rei. Agora, quem falou para ele que Jesus era rei? Quem disse a ele que Jesus era rei? Estava na cruz. Mas o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, quando o homem se arrepende, quando o homem pede perdão a Deus, aí o Espírito Santo falou para ele: ele é rei. Está na cruz, mas é rei. Está morrendo, mas é rei. Aí ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí disse Jesus: em verdade te digo que amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a um ano, Jesus disse o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Glória. Então, quando o crente morre, é imediatamente. Morreu, os anjos pegam, leva para o paraíso. Glória a Deus. Levanta a tua mão e dá glória para Jesus. Aleluia. Agora, vamos para outra pergunta. Num arrebatamento, o nosso corpo, como vai ser? Eu vou ter o mesmo peso, a mesma altura, vou continuar baixinho, né? O pastor Bastião é altura, baixinho também, mas aqui chegou um mais baixinho do que a gente, o cantor. Mais baixinho. Como é que vai ser? A gente vai ser da mesma altura, nossa aparência, né? Mais feio, outro mais bonito, né? Um mais gordinho. Como é que vai ser? A missionária Sandra trabalha para cuidar de peso, mas vai chegar lá, vai se preocupar com peso. Vamos ver o que é em Coríntios diz. O que 1 Coríntios diz? 1 Coríntios, eu vou aqui, é 2, 3 versículos, não é um versículo só, aí eu vou colocar, tá bom? 1 Coríntios 15, 52. Aí antes também tem o 47, mas se botar o 15, 42, beleza. A gente, o que é que diz? Todos seremos, todos seremos transformados. Todos. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível
E nós está falando em nós que estamos vivos, nós que estamos aqui no arrebatamento, nós seremos transformados. Glória a Deus, transformado em glória, transformado em vigor, o corpo cansado, fatigado, enfermo, doente, toda a perna, toda a coluna, esse seu corpo será transformado em um corpo de vigor, um corpo espiritual. Você não vai sentir mais dor nas costas, você não vai sentir mais dor de cabeça, você não vai sentir mais dor nenhuma, porque seremos transformados. Oh, glória a Deus. E fica tranquilo, tá? Lá não vai ter